Glória a Deus. Eu quero pedir para você e te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua terra. Fala a respeito do Senhor Jesus. Chegou à sua terra. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo... Ei, eles não se admiravam positivamente, você vai ver isso. Qual era a admiração deles, ouvindo Jesus ensinar? Eles diziam, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Porque Jesus estava na sua terra, estava na Galileia, estava em Nazaré. Então as pessoas que o conheciam, as pessoas que o viram crescer, eles conheciam Jesus como carpinteiro. E quando Jesus entrava então na sinagoga, porque ele se reuniu na sinagoga, né? E começava a ensinar, eles ficaram escandalizados. De onde vem essa sabedoria? Como é que ele sabe essas coisas? Como é que ele faz essas maravilhas com as suas mãos? É o carpinteiro. Esse é o carpinteiro. É o filho de Maria. Eles conheciam seus irmãos. Algumas pessoas não sabem disso. Mas Jesus Cristo foi o primogênito, porque Maria, a virgem, concebeu. O anjo Gabriel havia anunciado, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E disse, o nome dele será Emanuel. Emanuel em hebraico é Immanuel, que quer dizer Deus conosco. E o seu nome será Yeshua, que é Salvador. A virgem concebeu. Mas depois José e Maria tiveram outros filhos. Quais são os nomes deles? José, o nome do pai, terreno, né? José, Tiago, Judas, Simão. Esse Tiago aqui é o Tiago que escreveu, o Tiago que está na sua Bíblia, depois de Hebreus. Esse Judas aqui não é Judas Iscariotes, esse Judas aqui é o Judas que está na sua Bíblia, que está logo antes de Apocalipse. E nós conhecemos as suas irmãs. Então, que escândalo é esse? Quem é esse? Como é possível? E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado, Jesus também estava admirado deles, só que Jesus estava admirado da incredulidade deles. E ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Você viu que a palavra diz? Que ali, na sua terra, Jesus ele não pôde fazer obras maravilhosas. Ele não podia fazer ali obras maravilhosas. É a única vez que eu vejo na palavra de Deus, dizendo que Jesus não pôde fazer alguma coisa. Porque Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. E ele só não podia fazer obras maravilhosas ali. Por quê? Porque eles não criam. Porque eles conheciam Jesus como o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Judas, José, Simão, Tiago, e nós conhecemos até as suas irmãs que vivem aqui conosco. Sabe por que muitas vezes Jesus não pode fazer alguma coisa no meio da igreja? Porque a igreja se acostumou muitas vezes com Cristo crucificado, mas ele saiu daquela cruz
Ele está vivo. Muitas vezes a igreja acostumou com Cristo teólogo, filósofo. Então, sabe, o limite é a fé. A única vez que aparece na Bíblia que Jesus não pôde fazer alguma coisa foi ali por causa da incredulidade deles. E mesmo assim ele ainda curou uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ninguém segura ele. Amém? Mas o limite é a fé. Então eu quero te falar uma coisa. O diabo existe. E Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas sabe, a principal coisa que o diabo quer roubar é a sua fé. Porque se ele roubar a sua fé, você não tem nada. Porque você só tem Jesus pela fé. Aquelas pessoas tinham Jesus ali, presente, em carne e osso. Mas eles não receberam nada de Jesus. Porque eles tinham Jesus carpinteiro na cabeça deles. Então, se tem alguma coisa que o diabo, que ele existe, ele quer roubar, é a sua fé. E a única maneira que Deus estabeleceu para que a fé venha ao ser humano, o único jeito que Deus providenciou para que a fé venha, sabe qual é? É essa palavra aqui. A fé vem pela palavra de Deus. E você sabe por que a maioria das pessoas não leem a Bíblia? E muitos crentes não leem a Bíblia? Porque o diabo sabe que se você ler a Bíblia, você vai ter fé. E se você tiver fé, você vai conhecer Jesus Cristo. E se você conhecer Jesus Cristo, você vai mudar de vida. Então ele impede os crentes de lerem a Bíblia. E você fica se contentando com migalhas. De vez em quando abre a Bíblia, lê um versículo ou outro e se considera crente. Você é crente, mas um crente sem fé. Não conhece Jesus. Para você ver como é importante a questão da fé. Como foi o começo do ministério de Jesus? Jesus veio como homem. A palavra de Deus diz assim que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, homem. Ele veio como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se esvaziou da sua glória e nasceu numa manjedoura. Ele veio como homem. Porque era necessário, como homem, levar os nossos pecados, homens. Então, ele levou os nossos pecados como homem. Mas aí tinha uma grande luta espiritual. Porque ele veio como homem. Ele cresceu como um menino normal. Ele aprendeu o ofício do seu pai, ele foi carpinteiro. Seu pai terreno, bem entendido. Amém, irmãos? Hoje em dia fica fácil para a gente entender o nascimento sobrenatural de Jesus. Espero que fique para você, porque hoje em dia existe inseminação artificial. Hoje em dia pode-se, pela ciência humana, pegar um óvulo fecundado e colocar esse óvulo fecundado num útero. Isso chama-se nidação. Um óvulo fecundado. Então aquela mãe nem deu o óvulo, aquela mãe é uma mãe de aluguel. Isso é feito em veterinária, e isso já é feito até no ser humano, não é? Se o ser humano pode pegar um óvulo, fecundar o óvulo e implantar no útero de uma mulher, Deus não pode fazer isso? O primeiro que fez foi Deus. O Espírito Santo veio sobre Maria e antes ele avisou Maria, você é agraciada, você é bendita entre as mulheres. Aleluia. Você foi achada digna. O Espírito Santo virá sobre você e você vai gerar o Filho de Deus. A Virgem conceberá. Isso. Esse foi o começo de tudo. E olha, Maria era uma jovenzinha. Uma jovem, irmãs, jovens, naquele tempo era um escândalo uma moça perder a virgindade antes do casamento. Deveria ser ainda hoje, porque Deus não mudou, a sociedade é que mudou. Mas naquele tempo era impensável, a jovem podia ser apedrejada pelo pecado. Ela podia, no mínimo, ser mandada embora de casa. Ela já estava
com um casamento marcado com José, desposada de José. O Espírito Santo vem e fala: filha, você vai gerar o Filho de Deus. Você é bendita entre as mulheres. E Maria podia ter falado: não, a minha vida acabou, mas como assim? O que vai acontecer comigo? O que vão dizer de mim? Maria falou: cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Mas Deus é tão gentleman, é tão cavalheiro, que ele também falou com José: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o Espírito Santo vem sobre ela. Deus tem um plano para a vida dela, viu, José? Então não negue a tua mulher, não temas recebê-la. E José também foi um homem de Deus, porque José aceitou essa coisa louca, impensável, que a sua mulher estava grávida do Espírito Santo. José acreditou. Amém? Mas aí nasceu o menino, de carne e osso. Ele comeu marshmallow, existia marshmallow naquela época? Ele brincou de bolinha de gude, ele empinou pipa, ele pescou, ele ficava olhando seu pai fazer as cadeiras, e ele quis aprender o ofício do seu pai, ele se tornou um carpinteiro. Ele comia bolinho de chuva que a mãe dele fazia quando chovia. Israel chove uma vez por ano, não devia ter bolinho de chuva uma vez por ano. Estou brincando, não tinha, não. Ela era uma criança como as outras crianças. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, no batismo, quando João Batista preparou o caminho do Salvador, e Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Puf. Até então ele já tinha uma sabedoria, com 12 anos de idade ele já estava lá no templo falando das coisas do Pai. Ele já sabia com 12 anos que o seu pai estava no céu. Ele já sabia. Mas ele comia, ele tinha fome, ele sentia dor, ele tinha sede. Ele era homem aqui na terra. Ele foi homem aqui na terra. Amém, irmãos? Homem, ser humano, que tem fome, sede, dor, sente saudade, sente tristeza. Mesmas coisas que nós, que vai no banheiro. Homem, ser humano. E então, quando o ministério dele vai começar, e ele ainda não sabia disso, ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele. O papai no céu fala: esse é o meu filho, é o meu filhão, e eu me agrado dele, é o meu filho. E essa voz foi ouvida, a voz de Deus foi ouvida. E Jesus foi cheio do Espírito Santo, e a primeira coisa que o Espírito Santo fez para preparar Jesus para o ministério que ele tinha, o que foi? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Mas teve fome, ele era homem. Aí aparece o tentador. E Satanás vem. O que Satanás quer roubar de você? Tenha certeza, saiba o que ele quer roubar. Ele quer roubar meu casamento, ele quer roubar minha saúde, ele quer roubar meu emprego, ele quer roubar tudo isso. Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele roubar a tua fé. Porque se você tiver fé, ele não pode nada contra você. Porque tudo é possível aquele que crê. Amém? Ele quer roubar a sua fé. E o que ele quis roubar de Jesus? Qual foi a tentação de Jesus? Quando Jesus finalmente ficou vulnerável porque sentiu fome, porque ele era homem, chega Satanás e fala: se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pão e come. Você está achando que você é filho de Deus? Disseram para você que você é filho de Deus? Você está com fome. Filho de Deus tem fome? O que os gregos ensinavam? Jesus viveu na época dos gregos. O que a mitologia grega ensinava? Você conhece um pouco dos deuses gregos, não é? Ainda mais agora na época de Olimpíada. Os deuses lá do Olimpo, os deuses que vieram na terra
e tiveram relação com mulheres. Os deuses são fortes, os deuses são invencíveis, os deuses não têm fome. Você conhece um pouco dos deuses gregos? E romanos também. Você pensa que você é Deus? Jesus. Você pensa que você é um filho de Deus? Nos padrões dos deuses daquela época, o filho de Deus é um Hércules, Quais são os nomes dos deuses? Eu não conheço muito, mas eu sei que Hércules é um deles. Você está se achando Hércules, Jesus? Você é filho de Deus? É? Onde que Satanás foi tentar Jesus? Na fé, na crença dele. Eu sei quem eu sou. Então, se você é Deus, transforma essas pedras em pão e come. E Jesus disse, Satanás, está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. E ele é homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não preciso transformar pedra em pão, porque eu me alimento da palavra de Deus. Amém? Mas Satanás continua querendo roubar a fé de Jesus, porque se Satanás roubasse a fé de Jesus, a gente não estava aqui hoje. Então Satanás, que tem poder, ele pegou Jesus, um querubim, guerreando contra um homem. Jesus disse que o maior na terra é menor do que o menor no céu. Você entende isso? O maior na terra, em poder, sabedoria, glória e força, é menor do que o menor no céu. E Jesus está aqui como homem, enfrentando um querubim ungido, guerreiro, caído, que é Satanás. Um querubim é mais poderoso do que um anjo, é mais poderoso do que um arcanjo, é mais poderoso do que um serafim. É um querubim. E o querubim enfrenta um homem. E ele pegou Jesus, simplesmente pegou Jesus e transportou Jesus e colocou Jesus no alto da torre do templo, lá em Jerusalém. Jesus estava no deserto. Satanás o transportou. Ei, é possível esse teletransporte? É possível. Isso não aconteceu com Filipe? Filipe, ele estava lá no deserto, ele foi pregar para o eunuco, depois o Espírito Santo o levou, ele se viu lá em Azoto. O Espírito Santo faz isso, e Satanás também. Ele pegou Jesus, colocou no alto do templo, 15 metros de altura, e falou, Jesus, se você é filho de Deus, se joga daí, porque está escrito. Satanás conhece a Bíblia também, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te protegerem, para te guardarem, para te livrarem. Então pula, porque se você é filho de Deus, o teu Pai vai te proteger. Olha só, o que ele está tentando roubar de Jesus? A fé. Porque até agora ele não tinha enfrentado Satanás, irmão. Até agora ele não tinha feito nada que mostrasse que ele é filho de Deus. Ele não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito nada ainda. Ele fazia cadeiras, mesas. Você entende? Ele era homem, mas ele foi cheio do Espírito Santo. E o que Jesus disse? Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou pular daqui. Eu não vou tentar o meu Deus. Satanás não desistiu, transportou Jesus de novo e colocou Jesus num alto monte e mostrou para Jesus todos os reinos da terra e a sua glória. Não mostrou as misérias, não mostrou as favelas, mostrou a glória dos reinos da terra. Ei, mas Satanás pode pegar Jesus assim? Ele pôde, porque o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado por ele. Amém, irmão? Você está entendendo, né? Ele era homem. Satanás já começou a mudar a estratégia. Já que eu não posso roubar a fé dele, então deixa eu trazer ele para o meu lado. Olha aqui, Jesus, tudo isso é meu. Tudo isso me foi dado. Quem foi que entregou tudo isso para Satanás? Você sabe? Quem que entregou todos os reinos do mundo para Satanás? Para Jesus falar, o príncipe desse mundo é Satanás, não sou eu não sou deste mundo. Foi o homem que entregou tudo para Satanás. O homem desobedeceu a Deus e obedeceu a Satanás e entregou o governo do mundo para Satanás. Por isso que hoje Satanás reina. Ele reina.
Ele é o príncipe desse mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Não espere grandes coisas desse mundo, irmão. Espere grandes coisas de Jesus. Não espere grandes coisas nesse mundo. Espere grandes coisas de Jesus. Amém? E ele fala, então, Jesus, olha, tá certo, tudo bem. Tá, mas tudo isso aqui é meu. E se você se prostrar, e se você me adorar, isso tudo vai ser seu, Jesus. Feito? E Jesus disse o quê? Satanás, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Acabaram-se os argumentos de Satanás e Satanás o deixou. E no momento que Satanás parou de tentar Jesus, os anjos de Deus se aproximaram e serviram Jesus. Deve ter servido ali um salmão grelhado que não quero nem ver. Ou um sushi, ou um churrasco. Qual é a sua comida preferida? Uma lasanha? Diz a palavra que os anjos vieram e o serviram. Primeira coisa que Jesus estava era com fome, com sede, talvez machucado, talvez com frio. Eu estava me lembrando desse frio que fez em Ubatuba, que não é comum, né? Imagina o frio do deserto à noite. Você sabe que o deserto durante o dia é muito quente, à noite é muito frio. E ele ficou 40 dias sozinho. Então, Jesus devia estar bastante com dificuldades. Mas quando Satanás finalmente foi vencido, porque Jesus tem fé, né? Então, os anjos vieram e serviram Jesus. Aleluia. Ele tentou roubar a fé de Jesus. Ele vai tentar roubar a sua fé. Por que Deus diz na Bíblia, não deixem de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando vocês veem que o tempo se aproxima. Que tempo é esse? O tempo da volta de Jesus. Não deixem de congregar. E por que Deus fala que é para a gente congregar? Porque quando a gente vem na igreja, a gente ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus produz fé. Por isso que Deus não quer que você deixe de congregar. Porque é a fé que te mantém vivo, espiritualmente. Amém? Um dia Jesus perguntou para os discípulos dele, quem dizem os homens que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus disse, e vocês? Uns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. E vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Pedro falou, Senhor, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Se Jesus para você for um carpinteiro, você não vai conseguir muita coisa, você não vai conseguir nada. E Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? O próprio Pedro disse, o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus disse, Pedro, sobre essa rocha eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Que rocha é essa? A rocha é Cristo. Sobre essa tua palavra, Pedro, sobre essa tua fé, de que eu sou o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, sobre essa verdade eu vou edificar a minha igreja, e o inferno não vai prevalecer. E séculos se passaram, e a igreja de Cristo continua de pé. Por quê? Sempre tem um remanescente fiel, sempre tem um grupo de cristãos verdadeiros que acreditam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Sabe, meu? Porque o diabo sabe disso. O diabo sabe, os demônios tremem diante de Jesus. Você lembra, nós falamos sobre isso ontem, aquele endemoniado de Gerasa, o gadareno, que tinha quase 2.000 demônios nele. Quando os demônios viram Jesus, eles vieram, se prostraram aos pés de Jesus e falaram, que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O diabo sabe que Jesus é Filho do Deus Altíssimo, mas ele não quer que você saiba. Ele quer que você conheça um Jesus filósofo, teólogo, morto, invenção de homens. Vamos voltar lá para Marcos capítulo 6.
Jesus se admirou da incredulidade deles. Ele não pôde fazer ali muitas coisas, não pôde operar muitas maravilhas. Curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos por causa da incredulidade deles. A palavra de Deus diz assim que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. O Senhor Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Se você conhece Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o que pode realizar qualquer coisa, e se você tem autoridade para orar em nome dEle, então não tem nenhum impossível para você. Amém? Não deixa Satanás roubar a tua fé. Quando Jesus não pôde fazer muitas coisas ali, o Senhor Jesus mudou de estratégia, porque Deus sempre dá um jeito. E diz aqui no versículo 7, chamou a si os 12 e começou a enviá-los, de 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Isso aqui numa linguagem atual é o seguinte, olha, eu vou enviar vocês 12 de 2 em 2, porque as pessoas aqui da região não estão acreditando em mim, porque eles me conhecem como marceneiro, como carpinteiro. Então eu vou enviar vocês. Eu dou poder e autoridade para vocês. Ele pode te dar poder e autoridade. Aleluia. Porque Ele é o Filho de Deus. Ele deu poder e autoridade. Vão em meu nome. Mas tem uma coisa. Vocês vão viajar. Mas não leva mala, não leva roupa na mala, vai só com a sua roupa do corpo. Não leva 2 sandálias, leva só uma. Não leva dinheiro no seu cinto. Não leva comida. Do jeito que vocês estão, podem ir. Olha só. O que Jesus está tentando, está querendo produzir neles? Fé. Jesus tem que produzir fé nos seus discípulos, porque discípulo de Jesus tem que ter a mesma fé que Jesus tem, porque senão a gente não é digno de ser discípulo dele. Jesus falou, vocês vão fazer as mesmas obras que eu e até maiores, porque eu já estou partindo, vocês estão ficando. Então, a escola de Jesus é uma escola de fé. Deus trouxe você aqui para produzir fé no seu coração. Aleluia. Deus sabe que eu sempre confiei muito na minha razão, na inteligência pequena que Ele me deu. Ele sempre me ajudou a confiar, eu sempre confiei nisso. Aí Deus, sabe, Ele teve que falar assim, não, esse meu filho aqui precisa de fé. Assim não está dando, esse filho precisa de fé. Deixa eu tirar alguma coisa dele. Aí tirou tudo. Quase me matou. Modo de falar, né? Que bênção. Quando Jesus me jogou na cama totalmente indefeso, sem poder confiar em nada e fazer nada, Ele começou a trabalhar a minha fé. Jesus estava trabalhando a fé deles. Olha, vocês vão fazer uma viagem, e vocês não levem dinheiro, não levem roupas, não levem mala, não levem nada. Vai com a roupa no corpo, não leve comida. E tem mais. Na casa em que vocês entrarem, fiquem nela até vocês partirem dali. As cidades onde vocês forem, vai ter sempre alguém que vai te receber ali. Alguém vai te receber. Você fica naquela casa, faz a tua obra, ensina, prega, e fica naquela casa até que você saia e vá para outra cidade e vá para uma outra casa. Olha só, irmãos, eles não sabiam onde eles iam. Alguém em algum lugar ia receber eles. Eles não tinham comida. Eles não levaram camisa para trocar, não levaram 2 túnicas. Não levaram muda de cueca. Não levaram outro par de sandália, porque se aquela lá soltasse a tira de couro. Jesus falou, não é para levar nada. Mas Jesus, eu costumo ter fome de 3 em 3 horas, posso levar um lanchinho? Não é para levar nada. Olha só, lição de fé. E onde vocês chegarem, alguém vai receber vocês, e vocês entrem e fiquem lá. E quando alguns não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles.
Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Se alguma cidade não receberem vocês, vocês não entrem, vocês vão para outra cidade, sacudam o pó dos vossos pés, que no dia do juízo não vai ter tolerância para essa cidade. Vai haver um dia do juízo, vai haver um julgamento, e as pessoas que rejeitaram Jesus, não vai ter muita tolerância para elas. Por isso que Deus fala, olha, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Exorta com toda a sabedoria. Faça-se de fraco para ganhar os fracos. Faça-se de forte para ganhar os fortes. Faça-se de tolo para ganhar os tolos. Tenta de todos os jeitos ganhar alguns para Cristo. Porque um dia vai haver um julgamento e os homens vão ser julgados. Todas as gerações vão ser julgadas. E aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, não vai ter muita tolerância para eles. Olha só, isso é a palavra de Deus. Amém, irmão? Não é aquele caso que você às vezes está no ponto de ônibus, você é super tímido, mas eu sou evangelista. Está no ponto de ônibus, você tem ali os folhetinhos no seu bolso, né? E aí tem alguém do seu lado, e você fala, eu preciso de falar de Jesus para ele, eu preciso falar de Jesus para ele. Senhor, pode ser que essa vida não te conheça. E se ele morrer hoje, Senhor, ele não vai morrer salvo, eu preciso falar de Jesus. Eu vou usar uma estratégia. Me ocorreu agora essa estratégia. Vou esperar a hora que o meu ônibus estiver chegando. A hora que o ônibus dele estiver chegando. Se for o mesmo ônibus, nós dois eu vou mudar de estratégia, né? Mas se chegar o meu ônibus, a hora que eu estiver subindo no ônibus, aqui ó, toma, Jesus te ama, viu? Aí depois você chega na igreja e fala, irmãos, evangelizei mais uma vida hoje. Mais uma vida foi evangelizada. Foi nada. Quem foi evangelizada? Não é isso. Né? Não é assim que a gente evangeliza, né? Amém, irmãos? Mas olha, saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. Que se arrependesse. Guarda isso. Que se arrependesse. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Ei, dentre os 12, sabe quem estava ali? Judas Iscariotes. Aqui fala que os 12 saíram, ungiram enfermos com óleo, curaram enfermos e expulsaram demônios. Entre eles estava Judas Iscariotes. Estava Tomé ali, junto. E a palavra fala que todos eles fizeram isso. Quando Jesus dá poder, Ele dá poder, irmão. Para aquela missão, Jesus comissionou e deu poder para os 12. E os 12 fizeram maravilhas. Era o começo do ministério. Eles nem tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes ainda. Eles nem tinham visto Jesus andar sobre a água ainda. Eles já tinham visto Jesus operar alguns milagres e agora eles estavam operando os mesmos milagres que Jesus. Até Judas, até Tomé. Amém? Você está comigo? É esse Jesus que eu estou falando para você, é desse Jesus. Vivo, poderoso, Filho de Deus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse é o Jesus Cristo da igreja de Jesus. Esse é o seu Senhor Jesus. Amém? E finalmente, diz aqui no versículo 30, que os apóstolos, no versículo 30, eles voltaram, eles ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Então, assim como Jesus ensinava, os discípulos também foram ensinando. E o que Jesus ensina o tempo todo? Sobre o reino dos céus. Sobre como ser um cidadão dos céus. Como que um filho de Deus se porta. Como que uma filha de Deus se comporta. Eles ensinavam os princípios do reino. E eles voltaram. A Bíblia diz que Jesus chamou 12 discípulos e enviou. E aqui fala que os apóstolos voltaram. Sabe o que quer dizer apóstolo? Apóstolos é uma palavra grega e quer dizer alguém enviado com uma ordem, enviado com uma tarefa, enviado com uma missão. Os 12 foram enviados com uma tarefa e eles voltaram para prestar contas da tarefa. E Jesus disse-lhes, versículo 31, vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, descansem,
porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Sabe o que vai acontecer com a sua vida quando você for cheio do Espírito Santo e começar a fazer a obra de Deus mais do que você já faz? Às vezes você não vai ter tempo nem para comer. Jesus falou, olha, venham, descansem um pouco, venham aqui para um lugar mais retirado, descansem um pouco. Porque assim como as multidões iam atrás de Jesus, agora ia atrás deles também. E eles não tinham nem tempo para comer. Não é lindo isso? Sabe quando você está às vezes na sua casa se sentindo um inútil, que a vida está passando e você só está engordando? Ou emagrecendo. Tem gente que emagrece, tem gente que engorda. A vida está passando e tudo que está acontecendo na sua vida é que seu cabelo está ficando branco, que nem o meu. A vida está passando e você sente que não estou fazendo nada. Então Jesus fala para você, eu vou te dar autoridade, vou te dar poder. Vai em meu nome. Experimenta viver para mim. Sabe o que eu quero dizer para você? Tudo eu faço por Ele e não faço nada sem Ele. Tudo por Ele, nada sem Ele. Tudo por Ele, nada sem Ele. Toma posse? Se você escolher esse tipo de vida, esse é o tipo de vida do cidadão dos céus. Às vezes você não vai ter tempo nem para comer. Eu já comentei que os momentos que eu durmo mais tempo é no avião. É verdade. Viagem daqui para a Europa ou para a África, que são 10 horas, eu durmo 10 horas. Nunca eu consigo dormir 10 horas. Eu durmo na viagem. Mas também eu durmo porque eu estou chegando lá e lá não durmo. Não paro nunca. Se você quiser viver para Jesus, às vezes você não vai ter tempo nem para dormir, nem tempo para comer, mas você vai ficar muito feliz, que você vai saber, a minha vida vale a pena. Isso é que é vida. Eu vivo por Ele, eu vivo para Ele. Amém? E aí sabe o que Jesus te dá? Paz, saúde, alegria, autoridade, prosperidade. Nada te falta. Não faltou nada para eles. Quando eles voltaram, lá em Lucas capítulo 10, Jesus perguntou, faltou alguma coisa para vocês? Eu mandei vocês irem sem nada. Faltou alguma coisa para vocês? E eles falaram, nada, Senhor. Não faltou nada. E ainda tem uma coisa, Senhor. Os demônios se sujeitavam ao teu nome, Senhor. Imagina Tomé. A gente conhece hoje um pouco de como era Tomé, né? Tomé era incrédulo. Imagina Tomé falando, Senhor, eu orava e as pessoas eram curadas. E quando eu falava em nome de Jesus, Senhor, os demônios saíam. Isso aconteceu com Tomé. Fala com o teu irmão, vai acontecer com você também, irmão. Se aconteceu com Tomé, vai acontecer com você. Você crê nisso? Aí se alguém falar, mas Tomé, afinal de contas, ele... Tá bom, então se aconteceu com Judas Iscariotes, então também vai acontecer com você. Na multiplicação dos pães e dos peixes, que cada um dos 12 estava com uma cesta, com uns pedacinhos de pão e uns pedacinhos de peixe. Uma das cestas estava com Judas Iscariotes e uma delas estava com Tomé. Eu peguei os dois agora para... Você imagina Tomé, irmão. Tomé com aquela cestinha, com 3 pedacinhos de pão e 10 pedacinhos de peixe. E Jesus fala, filho, vai e alimenta o teu grupo. Era um grupo de 50 e 50 que foram sentados na relva. Talvez tenha aqui uns 50. Imagina. Tomé, eu estou aqui olhando para o mestre pega os pães e os peixes, abençoa e coloca um pouquinho na cesta de cada um. E aqui está o Tomé, recebeu a cesta de Jesus. E Jesus fala, filho, agora vira e pode ir lá e alimenta o povo. E aí o Tomé vira assim... Porque era de 50 em 50, mas eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Devia ser 20.000 pessoas, não é? Com uma cesta, com um pouquinho de pão e peixe. Vão, filhos, alimentem eles. Ei, Tomé, eu venho aqui... Deixa eu ver, eu começo pelas crianças ou começo pelas mulheres? Porque certamente não vai dar, né? Eu vou começar pelas crianças, né? Você imagina ele. Pega. Pode pegar.
Está acabando, pega. Meu Deus, falta alguém? A multidão estava faminta. Mas o que aconteceu? Ele foi, e mais aparece, mais aparece, mais aparece, mais aparece. Tomé, hein? Judas, e mais aparece, e todo mundo comeu, todo mundo comeu, todo mundo comeu. E volta ali o Pedro, volta o Tiago, volta o Tomé, volta, cada um deles volta, todo mundo comeu. E quando eles chegam, cada um com um cesto, 12 cestos, eles chegam para Jesus, porque Jesus fala, olha, vocês tragam o que sobrar, porque não pode ter desperdício, no reino dos céus não tem desperdício. Eles trouxeram o que para Jesus? Quem sabe? 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. É desse Senhor Jesus que eu quero falar para você. Você acha que esse Jesus não pode curar a sua vida? Agora? Qual é o limite? É o limite da fé. Você acha que Jesus não pode restaurar o seu casamento? Ah, mas ele não pode. A minha esposa é intragável. Mas filho, ele não quer mudar a sua esposa, ele quer mudar você. Todo relacionamento tem 2 problemas. Tenha certeza disso. Você só vê o seu lado, ela só vê o lado dela. Se você está aqui hoje é porque ele sabe que você pode ser transformado e o seu casamento vai ser restaurado pela sua vida aqui. O problema é que a gente vem na igreja e fala, ó Senhor, ai como a minha esposa devia estar aqui para ouvir essa palavra. E o Espírito Santo fala, não filho, arrependa-se, porque a mensagem do Evangelho é arrependa-se. A mensagem do Evangelho é sempre uma arrependa-se. Se alguma coisa ainda não está bem na sua vida, é porque você não está tendo relacionamento com Ele. Quem tem que se arrepender não é o seu patrão, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu pai. É você. Arrependa-se. E a sua vida vai ser transformada, a sua família vai ser transformada, seu casamento vai ser transformado. Amém? Finalmente, se você ainda não levou uma cajadada bem dada, agora eu quero te dar a cajadada final. Abre a palavra em Apocalipse capítulo 3. Porque você pode falar, mas será que isso aí é para a igreja? Hoje em dia, nós somos a igreja de Cristo. Hoje em dia, aleluia. Se você sabe que você é a igreja, então essa palavra é para você. Apocalipse 3. O Senhor Jesus escreveu 7 cartas, aliás, ele falou, João escreve, e ele escreveu cartas para as igrejas da época, igrejas marcantes, e 6 dessas igrejas tinham sérios problemas, só uma não tinha. E aqui Jesus mostra os problemas das igrejas, e se nós somos humildes para entender que a nossa igreja tem algum problema, então essa carta é para nós. E aqui em Apocalipse capítulo 3, no verso 3, o Senhor Jesus diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Eu vou pedir para você tirar um pouquinho o seu capacete da salvação, para poder levar uma cajadada santa. Né? Porque às vezes com o capacete da salvação você amortece a pancada. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, meu filho, lembra daquilo que você tem recebido. Há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você se expõe à palavra de Deus e tem recebido a palavra de Deus? Lembre-se do que você tem recebido, do que você tem ouvido. Guarda no teu coração e se arrepende. Até quando? Até quando? Até quando o teu Senhor Jesus é um Jesus pequeno? Até quando você vai viver sem compromisso com Ele? Deus te gerou com uma semente sobrenatural para você viver uma vida sobrenatural. Até quando você vai querer viver uma vida natural? Sofrendo. Você entende? Então, pega tudo que você tem, tudo que você já recebeu, tudo que você já ouviu, guarda no teu coração e se arrepende. Para de pecar.
dá tempo para Jesus, começa a ler essa palavra, começa a falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor me gerou, o Senhor me deu vida, para quê? O que o Senhor espera de mim? Que tal você fazer isso hoje? E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas eu virei sobre ti. E aí Jesus fala, mas também tens em Sardes, na igreja, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Eu quero ser digno de andar de vestes brancas com o Senhor Jesus. Amém? Amém, Rafael. Como eu quero ser digno, porque só os que forem dignos disso. Jesus já disse aqui para nós hoje que aqueles que o rejeitarem frontalmente, conscientemente, vai haver pouca tolerância para esses no dia do juízo. E agora Jesus está dizendo aqui que alguns vão ser dignos de andar de vestes brancas com Ele. E Apocalipse nos diz que as vestes brancas são os atos de justiça que nós praticamos. Aleluia. Por isso que Jesus fala, se arrependa. O que vencer será vestido de vestes brancas. Alvo mais que a neve. Aleluia. Alvo é branco, hein? Você sabe? Hoje em dia não costuma falar alvo, né? Alvo mais que a neve. Pelo sangue de Jesus nós somos lavados e temos vestes brancas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Você sabia que o próprio Senhor Jesus pode riscar o nome de alguém do livro da vida? Uau! Por que Moisés pediu, Senhor, eu te peço, não risca o meu nome do teu livro? Moisés, por favor, não risca o meu nome do teu livro. Moisés já sabia do livro da vida, irmão. E você sabe do livro da vida e não tem temor. Aquele que vencer, aquele que for santo, aquele que lutar pela sua fé até o fim, de modo nenhum, eu vou riscar o seu nome do livro da vida, Jesus fala. Porque é Ele que pode riscar. Porque foi Ele que comprou. Amém? Ele que chama, Ele pode riscar. E Ele fala também, e eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Ai, que demais. Já pensou que eu possa ser achado digno de andar de vestes brancas com Ele, e a hora que eu estiver entrando nos portais eternos, Jesus fala, Alexandre, sim, Senhor, pode entrar. O seu nome está aqui. Pai, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Isso aqui está escrito. Pai, o Alexandre pode entrar. Ele viveu, lutou, venceu. É digno de andar de vestes brancas comigo. Já pensou? Jesus falando isso de você e para você? Você quer isso na sua vida? Ei, isso é a promessa de Jesus Cristo para a sua igreja. Então, tudo que você precisa fazer, arrependa-se. Para de viver para você mesmo. A Bíblia fala que o amor do mundo é inimizade contra Deus. A gente aprende a amar as coisas do mundo. A gente aprende a amar o mundo. Você não tem que ficar fanático, não é isso. Lembra que eu sempre falo, pés na terra, cabeça no reino dos céus. Mas quando eu tiver que fazer alguma escolha, eu vou escolher o que está na palavra de Deus. Porque eu sei em quem eu creio, eu sei para onde eu vou e eu sei que eu tenho que chegar lá, eu tenho que ser vencedor. Ao que vencer, se Jesus fala de vencer, Ele fala de guerra, fala de luta, fala de batalha. A vida do crente é uma luta. Que luta é? Pela fé. Porque o que Satanás vai tentar roubar de mim? A minha fé. Mas ele não vai roubar, nem a tua. Ele não vai roubar a sua fé, porque quando você tiver com a fé abalada, você sabe o que você faz? Mergulha na palavra de Deus e congrega. E você vê que na tentação do deserto, Jesus nem teve que falar, arreda de mim, Satanás. Não, Satanás desistiu e foi embora. Amém? E finalmente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ali era Jesus Cristo mesmo falando.
Era Jesus falando, mas agora ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente está aqui para celebrar Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Pentecostes é o dia que o Espírito Santo desceu sobre os crentes, sobre a igreja. Pentecostes é o dia que aconteceu com a igreja, o que aconteceu com Jesus no batismo. O que aconteceu com Jesus no dia do batismo? O Espírito Santo desceu sobre ele, os céus se abriram e Deus falou, esse é o meu filho em quem eu me alegro. Isso aconteceu no batismo de Jesus. E no dia de Pentecostes, isso aconteceu com a igreja. Os discípulos estavam reunidos, estavam com medo, estavam assustados, eles eram perseguidos, mas eles estavam orando, os céus se abriram, e o Espírito Santo veio sobre cada um dos crentes. E assim como Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para ser tentado pelo diabo, quando o Pentecostes acontece e os crentes são cheios do Espírito Santo, nós somos levados para ser tentados pelo diabo. Por isso que Deus fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Tende por motivo de toda alegria. Quando você passar por muitas aflições, por muitas provações, porque a tua fé está sendo provada. E quando a tua fé for aprovada, você vai adquirir esperança, confiança, intrepidez. Por isso que no dia que Jesus falou, Pedro, quem era o mais ousado dos 12? Pedro? Como é que a gente sabe que Pedro era o mais ousado dos 12? Pelas atitudes dele, né? Pedro era assim. Ele era sempre que se apresentava, o que fazia, o que ia. Quando os discípulos viram Pedro andando sobre as águas, eles ficaram apavorados, acharam que era um fantasma que vinha andando sobre as águas. Eu também acharia, você não acharia? Para a gente é fácil, a gente sabe hoje tudo isso, mas imagina os apóstolos apavorados, uma tempestade no meio do mar, de repente vem uma pessoa andando em cima da água. Eles começaram a berrar, eles entraram em pânico. Eles queriam se jogar do barco. Ah, o fantasma, o fantasma, o fantasma, o fantasma. O fantasma está vindo, ele vai entrar no barco. Neblina, ventania, onda, eles não viam direito. Eles viam que era um fantasma que vinha entrar no barco. O monstro vai entrar aqui. Pensa, é assim que aconteceu. Por que eles eram homens do mar, pescadores, estavam apavorados, berrando. Mais um. Senhor, se é o Senhor, Jesus, se é o Senhor, então me manda aí ter contigo. Olha o Pedro. Tomé nessa hora estava se jogando na popa lá, não estava? Senhor, se é o Senhor, dá uma palavra e me autoriza a ir até aí. Andando na água. E Jesus falou, vem Pedro. E Pedro desceu do barco, um pé, outro pé, e ele começa a andar. Eu já tentei fazer isso, você já tentou? Mais de uma vez. Eu já tentei no mar e já tentei na piscina de casa. Estou confessando. Sem ninguém ver, claro, meus filhos, ninguém. Falei, Senhor, eu quero pôr em prova a minha fé, Senhor. Eu sei que é possível, Senhor. Aí eu fui lá, você já sabe, né? Eu fiz isso uma vez na piscina e uma vez no mar, não fiz mais. Mas Pedro foi, e estava indo. Pedro tinha fé. Amém? Só que de repente ele começou a olhar para o vento, para o mar, para as ondas, e ele parou de olhar para Jesus e ele começou a afundar. Interessante, eu já ouvi falar que muitos pescadores não sabem nadar. Eu sei que o meu sogro era pescador, não sabia nadar, né? Você imagina, um pescador que não sabe nadar, é muito comum isso. E Pedro começou a afundar, talvez ele não soubesse nadar, né, Efraim? E ele começou, Senhor, me ajuda, eu estou afogando, Senhor. E Jesus simplesmente chegou lá, pegou Pedro e colocou no barco. Mas por que eu estou falando de Pedro? Pedro tinha fé, ele era ousado. E qual foi o único dos 12 que Satanás quis peneirar? Foi Pedro. Um dia Jesus chegou e falou, Pedro, vem aqui, Pedro. O Satanás está pedindo a tua alma, Pedro. Satanás quer a tua alma.
Porque Pedro era o mais perigoso para Satanás, porque dos 12 ele era o que tinha mais fé. Amém? E Jesus falou: Pedro, mas eu roguei por ti, junto ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. A tua fé não vai desfalecer, Pedro, porque eu roguei ao Pai por ti. Você percebe? Jesus não falou: roguei ao Pai para que Satanás não tente você. Eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Então, se você tem fé, você é uma ameaça para o diabo. Ele vai tentar roubar a sua fé. Ele sabe o potencial que você tem, mas pode ter certeza que você tem um advogado junto ao Pai que está lá orando por você, para que a tua fé não desfaleça. Amém? Você vai ser pressionado, vai ser espremido, vai ser tentado, mas finalmente o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Porque Jesus está à direita do Pai intercedendo por você. Amém? Essa é a geração daqueles que creem no Senhor. Essa é a igreja que vai abalar a estrutura dessa cidade. Os apóstolos tinham essa fé e eu sou apóstolo e você é crente também. A gente vai ter essa fé e nós temos em nome de Jesus. Quando a equipe apostólica do apóstolo Paulo chegava numa cidade, Paulo e mais 3 irmãos, Paulo, Silas, Timóteo, chegava numa cidade Epafrodito, a equipe de Paulo, não era uma escolta não, era Paulo e mais 4, mais 3, mais 5. O que as pessoas falavam? Você sabe? Aqueles que têm virado o mundo de ponta cabeça chegaram aqui. Aqueles que têm virado o mundo de ponta cabeça chegaram na nossa cidade. E os adoradores da deusa Diana, dos Efésios, ficavam apavorados. Os que tinham ídolos ficavam apavorados, porque aqueles que estão virando o mundo de ponta cabeça chegaram na nossa cidade. Que seja assim, esses nossos 9 irmãos que foram para Maputo, que o reino do inferno esteja tremendo, falando: aqueles que estão virando a cidade de ponta cabeça chegaram aqui em Maputo. Teve luta para conseguir o visto, teve luta para conseguir o dinheiro da passagem, teve luta, eles estão tendo dificuldades lá. Ficamos sabendo que a van onde os irmãos estão, ela é parada no mínimo 2 vezes por dia. A polícia para a van. O pastor André falou: olha, parece que eles adivinham, parece que eles sabem. A nossa van é parada e a polícia para e quer propina. E eles têm que dar uma propina. Enquanto a polícia para e fica aquela negociação, porque eu já vivi isso, eles pedem o passaporte de todo mundo. E já pensou você com o seu passaporte na mão deles? Eles ficam orando em línguas no carro. Eles disseram que cada vez que a nossa van é parada, todo mundo começa a orar em línguas, aí a gente é liberado. Um pouco mais para frente para de novo. Já aconteceu deles serem parados 2 vezes na mesma viagem. Sabe por quê? Porque os demônios estão apavorados. Aqueles que estão virando o mundo de ponta cabeça chegaram aqui em Maputo. Amém? Ei, Senhor, fica de pé como servo de Deus, como guerreiro do Senhor, como discípulo de Cristo. Ao que vencer, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A mensagem do Evangelho é muito simples, irmão. Arrependa-se. Porque aonde você está em pecado, você está dando brecha para Satanás. Então se arrepende. Amém? Aonde você não tem congregado, se arrependa. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Ah, mas eu não concordo muito com a visão da igreja, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Irmão, a igreja é de Jesus. O dia que o Senhor Jesus achar que eu estou atrapalhando aqui, Ele me leva embora. Ele pode me levar para o céu ou até para o inferno. Mas se a minha vida for igual à vida de Daniel, os leões não puderam comer Daniel porque não foi achado nada contra ele. Os leões não puderam comer Daniel. Já pensou? Tadinho do leão. Está morrendo de fome. Eles deixavam os leões sem comer, para comer as pessoas que caíam. Tanto é que depois os que jogaram Daniel, aqueles foram jogados com suas famílias. E a palavra fala que os leões
estraçalharam aqueles homens e mulheres que caíram antes deles chegarem no chão, os leões já tinham estraçalhado. Muitas pessoas. Mas Daniel, então, ele foi jogado só ele. A única comidinha era Daniel. E os leões, diz a Bíblia, não puderam comê-lo, porque não foi achado nada contra ele. Então, arrependa-se. Você que não congrega, comece a congregar, porque é a igreja de Jesus. Se você não gosta dessa igreja, não concorda com alguma coisa, congrega em outra igreja, mas congrega. Amém? Se você não dá o dízimo, arrependa-se. Se você não tem lido a Bíblia, arrependa-se. Se você não tem tratado a sua esposa como o vaso mais frágil, arrependa-se. Se você não tem honrado seu pai e sua mãe, jovem, arrependa-se. Se você tem mentido, arrependa-se. A mensagem é arrependa-se. Para que a sua veste fique branca, para que você possa ser digno de entrar no reino dos céus. Amém? E para que quando você estiver enfrentando o dia mau, quando o tentador se apresentar, você possa falar, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, sai agora. Essa autoridade é da igreja. Amém? Deus abençoe.